Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, verá que a cidade de Santos é a mais verticalizada do Brasil. Há muitos prédios em pouco espaço, com poucos terrenos disponíveis. É interessante acompanhar o surgimento e o processo de levantamento dos edifícios. Construir requer, entre outras coisas, investimento, planejamento, tempo e trabalho. Uma das figuras que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja no 2º capítulo de sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso é exatamente a do edifício. Na época dele, as construções geralmente eram erguidas com pedras que eram ajustadas umas às outras por meio de argamassa, assentadas sobre um fundamento bem planejado e executado. A figura ilustra o que Deus faz conosco como igreja. Nos coloca lado a lado, em contato uns com os outros, construindo o grande edifício espiritual que é a sua igreja, que, segundo Paulo, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ele completa o raciocínio dizendo: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pedro, outro apóstolo, dirigindo-se a outro grupo de cristãos, afirma o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eu e você somos comparados a pedras utilizadas nessa construção. Olhando pelo lado difícil, isso é um potencial gerador de conflitos. Ao sermos colocados lado a lado, é necessário lidarmos com nossas arestas e nos adaptarmos às demais pedras à nossa volta, o que certamente não é um processo fácil, porque precisaremos ser ajustados, ter algumas arestas removidas e nos encaixar de maneira que o propósito principal, que é o levantamento do edifício, seja alcançado. Se conseguirmos olhar pelo lado proveitoso, veremos um enorme potencial gerador de benefícios, mas nossa tendência natural, ao focarmos no incômodo e nos conflitos, é não perceber as enormes possibilidades que a vida em comunidade coloca diante de nós e os benefícios que ela, de maneira bem prática, nos proporciona. Na mesma carta aos Efésios, Paulo nos ensina que o propósito de Deus, ao nos colocar juntos assim, é que, pelo serviço uns aos outros com nossos dons e habilidades, cada um de nós seja levado à maturidade como pessoas, nos tornando parecidos com Jesus Cristo em caráter e conduta. Em outra carta, Colossenses, ele diz que por estarmos em Cristo, somos habitados ricamente por sua doutrina e amor, que nos capacita a nos instruir e aconselhar uns aos outros em toda sabedoria. Sendo bem sincero, eu por vezes me admiro do pouco valor que muitos cristãos dão a esse enorme potencial da vida em comunidade e da comunhão que o próprio Jesus Cristo coloca na igreja. Vejo irmãos sofrendo sozinhos e calados com a desculpa de que não querem incomodar aos outros com seus problemas pessoais, sendo que com uma ou duas conversas poderiam, no mínimo, receber orientações esclarecedoras de pessoas experientes e piedosas que a ajudariam a iluminar o caminho para a solução dos problemas da vida. Veja bem que não estou dizendo que devemos abrir totalmente o nosso coração para qualquer pessoa que se diga irmão. Eu falei de pessoas experientes e piedosas. Há cristãos com níveis distintos de experiência e maturidade. Devemos nos aconselhar com pessoas que sejam confiáveis e demonstram isso na prática, inclusive sendo reconhecidas pela comunidade como tais. Por outro lado, nós mesmos, eu e você, devemos nos perguntar: será que eu sou uma pessoa assim, madura e confiável, a ponto de contribuir para o crescimento de outros, rumo à maturidade em Cristo? Os irmãos e a igreja estão crescendo com a minha contribuição? Ao refletir e levar você a refletir sobre isso, meu desejo é despertar nossa atenção para valorizarmos esse tesouro precioso que é a vida cristã em comunidade. Que Deus nos abençoe.